Olá! Mais um vídeo para o nosso amado canal da Jusnova no YouTube. Hoje para falar sobre um assunto que eu pessoalmente gosto muito, como mediar conflitos familiares. Pois é, não existe uma fórmula mágica pronta para a gente dizer, dessa forma a gente medeia, né? Medeia conflito familiar. Na verdade, não existe isso. O que existe é uma técnica que a gente aplica para poder fazer a mediação. Essa técnica envolve várias metodologias que nós da Jusnova chegamos à conclusão de como funcionaria melhor para a gente. E a gente aplica esse método e essa técnica nos nossos clientes, né? Mas existe uma forma de se fazer. O que existe é sim uma cronologia de fatos que devem acontecer ao longo da mediação para que a gente consiga chegar à forma final, né, para a composição do consenso daquele conflito. Isso existe, essa forma cronológica que eu vou falar um pouco rapidamente, bem por cima, de forma obviamente resumida, não é dessa forma que a gente aplica normalmente no caso a caso, porque quando a gente entra a fundo na questão são envolvidas muito mais coisas, né, emocionais, enfim, que a gente às vezes tem que dar uma parada, uma cuidada melhor, né, em cada ponto, mas basicamente eu vou dar uma pincelada aí geral de como que isso tudo é feito. Se você já gostou dessa pequena introdução, já salva esse conteúdo, compartilha com seu amigo, com alguém que você sabe que pode se beneficiar. Se você ainda não é um inscrito desse canal, seja um, se inscreva, ative o sininho, não perca nenhuma notificação, nenhum vídeo novo. Bom, vamos lá. A gente começa, né, na pré-mediação, que é um primeiro encontro, onde a gente faz toda a explicação, né, de como funciona a mediação, o que é a mediação. A gente também faz a escuta ativa, né, da questão. A gente mais escuta do que fala, na verdade. A gente explica rapidamente como que funciona o nosso trabalho. Mas esse primeiro contato, né, o que a gente chama da pré-mediação, é para a gente poder escutar mesmo a situação fática, para a gente poder ter uma pincelada da situação e a gente, através dessa pincelada rápida, a gente consegue ter um mapeamento da questão, consequentemente também um estudo de quanto que será o investimento, tanto de tempo quanto de custo, para se resolver aquela questão. Então é por isso que eu digo que a mediação não traz susto, né? A mediação ela já tem uma pré-definição de início, de saída, de quanto que você vai investir para resolver e quanto que vai te demandar de tempo para aquilo. Então a gente já consegue ter uma prévia. Claro que tudo pode mudar, né? Pode ser antes, pode ser depois, pode demorar mais, menos, mas tudo sempre acordado previamente. Então a gente tem um banco de horas com relatório mensal de cada atividade que a gente manda para cada cliente. Consequentemente, se a gente precisa ultrapassar esse tempo, ultrapassar esse custo, isso também é avisado previamente ao cliente, então não existe susto, não existe nada que não esteja pré-definido, pré-acordado. Depois dessas reuniões de pré-mediação, a gente começa a fazer o que a gente chama de cálculos. Esses encontros, né, que são encontros individuais, em que a gente faz a escutativa de cada um dos envolvidos no conflito. A partir dessa escuta, a gente consegue começar a elencar quais são as prioridades de interesse de cada um, para a gente começar a pensar no mapeamento estratégico do conflito em geral, né? Então, a gente vai escutar cada um dos envolvidos, a partir disso a gente consegue desenhar uma estratégia de resolução, a partir disso a gente consegue vislumbrar e ajudar cada parte a vislumbrar quais são os seus maiores interesses, até porque, né, a gente sabe que a gente não consegue tudo, então a gente precisa escolher aquilo que é importante, escolher aquilo que é prioridade. Então, através desse estudo, a gente consegue mapear isso e entender o que vale para cada um essa grande luta. E aí, ao final, a gente começa a fase de negociação, em que a gente vai realmente entrar na criação dos critérios objetivos, ou seja, para não ficar aquela coisa subjetiva. Eu quero o carro, ou eu quero o apartamento, ou eu quero isso, quero aquilo, subjetivamente, porque eu quero. Mas a gente sim cria, a partir dessas prioridades elencadas, um critério objetivo do porquê aquilo vai realmente fazer diferença na sua vida e o porquê você faz questão daquilo. E, ao mesmo tempo, o que é que você não faz, o que é que você pode abrir mão, o que é que você pode fazer de forma diferente e o que é que você pode ajudar a outra pessoa.
Dessa forma, a gente começa a desenhar o acordo, né? A gente começa a alinhar as expectativas e começa a procurar desenhar o consenso. E aí, ao final, depois de tudo arredondado da fase da negociação, a gente... importante dizer, esqueci, que nessa fase da negociação a gente faz o grande encontro entre todos. Então, é a primeira vez que a gente faz as reuniões conjuntas. Então, a gente faria inicialmente o caucus, que são as sessões individuais, e a partir da fase de negociação a gente faz as reuniões conjuntas entre todas as partes. Essa é a fase da negociação. E aí depois a gente faz o desenho do acordo, a redação do acordo, e aí posteriormente a gente leva isso para a justiça, para a homologação, ou a gente faz a subscrição em escritura pública no cartório, em que juridicamente tem a mesma segurança, mas tecnicamente tem algumas diferenças, alguns requisitos para se ter uma ou outra, e que isso é muito técnico, não faz diferença, o que garante a mesma segurança jurídica qualquer das duas hipóteses. Isso é o mais importante de se saber. Então, basicamente, resumidamente, bem resumidamente, essas são as etapas da mediação, de como se mediar um conflito familiar. É claro que, tratando-se de conflito familiar, existe todo um lado emocional que influi e muito na questão. Então, esse lado emocional, ele é cuidado de uma forma muito cuidado de uma forma muito cuidadosa, muito respeitosa, e que faz toda a diferença para a resolução do contexto em geral. E é claro que, se tratando de família, conflito, emoção, a mediação, ela tá aí como a forma mais eficiente, né, e que garante a paz na família posterior ao conflito, né, até porque aquele conflito não deve encerrar a família, pelo contrário, né, a família é muito mais do que um conflito, então você conseguir encerrar um conflito e não encerrar a família é sempre o melhor caminho, e a mediação tá aí ao nosso serviço, justamente fazendo isso acontecer cada vez mais. Então, era isso que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado. Obrigada!